No programa. Ó, vamos lá, né, gente? Abre a tua Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro desse profeta messiânico, esse profeta maravilhoso. Profeta Isaías, capítulo 49. A chamada que eu coloquei no programa de hoje, que tá lá na rede social, no Instagram e no Facebook do Caminhando de Sabedoria, e também tá no WhatsApp do pessoal do Caminhando de Sabedoria, é a seguinte: coisa ruim, né? Coisa difícil é ficar escondido. Né, pastor? Coisa difícil é quando Deus esconde você. Coisa difícil é você sair de cena. Coisa difícil é você ficar recluso quando você não quer ficar recluso. Né? Em qualquer situação. Coisa difícil. Quando a sua liberdade de ir e vir, ela é limitada, ela passa a ser limitada. Nós vivemos isso no começo da pandemia. Com certeza voltaremos a viver, né? Porque a coisa tá feia, a gente tá sabendo disso aí. A coisa não tá boa, a coisa não tá boa. E é ruim você ficar limitado, você ser limitado nos seus passos, limitado no seu poder de ir e vir, no seu poder de se mover, como se você estivesse preso, escravizado, né? Só que uma coisa é você estar escravizado pelo homem, uma coisa é você estar limitado por alguma situação que você sabe que é uma coisa maligna, sabe? Uma coisa é você estar limitado por uma enfermidade que o inimigo lançou sobre você e que Deus até permitiu, né? Porque ele tem os propósitos dele. E outra coisa é você estar preso, você estar escondido pelo próprio Deus. Aí é diferente, né? E a gente tem que entender isso. A gente confunde esses momentos aí, esses esconderijos diferentes. A gente confunde isso, viu? E isso não é bom. Para nossa sanidade mental, para nossa sanidade espiritual, isso não é bom. Viu? Você não saber quem tá te escondendo, né? Não saber quem é que tá te prendendo, quem é que tá fechando algumas portas para você, né? É difícil. Isaías capítulo 49, versículo 1 diz assim: ouçam, ó ilhas, a mim, e escutai, vós, povo de longe. O Senhor me tem chamado desde o útero. Desde o ventre de minha mãe tem ele feito menção do meu nome. E ele tem feito minha boca como uma espada afiada. Na sombra de sua mão ele me tem escondido e feito de mim uma lança polida. Em sua aljava ele me tem escondido. E disse-me: tu és meu servo, ó Israel, em quem eu serei glorificado. Então eu disse: eu tenho trabalhado em vão, eu tenho gasto minha força por nada e em vão. Contudo, certamente meu julgamento está com o Senhor e minha obra com o meu Deus. Amém? Oi, Cris. Isaías 49, Cris, versículo de 1 a 5, 1 a 4. Vamos entender isso aqui, né? Vamos entender isso aqui. A gente já sabe que Isaías ele era um profeta messiânico. Era um profeta que anunciava a vinda de Jesus. E esses versículos aí, esses 4 versículos que nós lemos, eles estão se referindo tanto ao Messias quanto a Israel. Viu, gente? Presta atenção aqui. Esses versículos que nós lemos, Deus está... O profeta está se referindo tanto ao Messias quanto ao povo, a nação eleita de Deus. Os 3 primeiros versos, os versos 1, 2 e 3, eles tratam de 3 coisas. Eles tratam da chamada, né, da missão e do destino do servo. São 3 chamadas, três focos desses 3 versículos. Primeiro a chamada, depois a missão, né, a missão daquele que foi chamado, e depois o destino do servo de Deus. Né, o destino do servo. A chamada, no caso aqui, ela é endereçada às nações do mundo inteiro. As nações do mundo inteiro. E o servo, ele está falando que foi chamado por Deus. Ele está falando que ele foi chamado por Deus. Desde o ventre materno.
Ele havia nascido por uma determinação de Deus, para cumprir uma missão grandiosa, né? Para cumprir uma grande missão. O propósito era muito grande. Interessante que o profeta Isaías, ele usa as mesmas palavras que Jeremias usou no primeiro capítulo do seu livro. Ele usa as mesmas palavras para identificar a origem do servo, né? Ele diz que foi moldado e conhecido pelo Senhor desde o ventre da sua mãe e alcançaria o mundo inteiro. Se você abrir Jeremias capítulo 1, você vai ver que tá lá. Tudo isso tá lá. Mesma coisa. Era uma missão predestinada. Né? A coisa já estava toda, sabe? Já estava escrito. Né? Tudo já estava pronto. Tudo já estava preparado. Né? Conosco é a mesma coisa. Conosco, como Israel, porque aqui o profeta está se referindo também à nação eleita que somos nós. Como Israel não é diferente, né? Nós somos o Israel da atualidade. O Israel de Deus da atualidade. Assim como nossos irmãos, né? Os israelitas do Antigo Testamento. Nós temos a mesma missão. E qual era a missão? A missão de levar o nome do Senhor para toda criatura. Levar o nome do Senhor para todo o mundo, né? Essa é a nossa prioridade. Essa era a prioridade de Israel. E essa é a nossa prioridade, né? Ou deveria ser a nossa prioridade. Nós fomos escolhidos e fomos separados para isso. O propósito de Deus ter feito uma nação, de ter criado Israel, foi para que o nome dele se espalhasse no Antigo Testamento, no caso, pelo mundo antigo, né? Por aquele mundo todo ali. Israel ele tinha sido levantado para isso, só que Israel não entendeu, né? A gente já falou sobre isso, sobre o exclusivismo que tinha no coração de Israel e que muitos de nós ainda guardamos esse exclusivismo. Achamos que Deus só é nosso, achamos que outra nação não pode conhecer Deus. E quando eu falo em nação aqui agora, eu estou falando de pessoas, eu estou falando de gente. Eu estou falando daquela pessoa que não compactua com a mesma fé que você compactua e você acha que por isso ela não tem o direito de conhecer Jesus. Cuidado, viu? Cuidado, porque o seu propósito é levar Jesus para ela e não afastar Jesus dela. A gente falou sobre isso aqui semana passada, né? Ou foi semana retrasada, eu nem me lembro. A gente falou sobre isso aqui. Né? Jesus, foi essa direção que Jesus deu aos discípulos. Foi essa direção que Jesus nos deu enquanto ele esteve aqui, caminhando na terra. Né? Ele disse que era para nós irmos por todo mundo e que nós pregássemos o evangelho a toda criatura. Que nós levássemos a palavra, semeássemos a palavra a toda criatura. Essa era a ordenança, esse era o propósito e continua sendo o propósito, né? Nós fomos moldados, fomos conhecidos por ele para trazer ao mundo a luz do evangelho, né? A luz da palavra. A gente não pode esquecer, né? A nossa missão de trazer a mensagem de salvação, ela tem que ser prioridade na nossa vida, né? Porque Jesus, ele veio, o propósito de Deus, quando ele enviou o Filho, foi resgatar aquilo que havia sido perdido no Éden. E nós temos a obrigação de dar continuidade a esse ministério. Dar continuidade ao serviço que Jesus fazia aqui. Essa é a nossa missão, gente. Essa aí é a nossa missão. Viu? Só que antes de nós sairmos, antes de nós sermos enviados, antes de nós começarmos a exercer nosso ministério, seja ele qual for, nós precisamos ser preparados, né? Deus sempre fala aqui sobre isso. Deus sempre está levantando isso, lembrando pra gente que nós temos que ser preparados. Deus não nos envia para nada, para missão alguma, para nenhuma guerra, para nenhuma luta, sem antes nos preparar. Né? O Deus que nós conhecemos é um Deus Pai. Jesus trouxe essa visão nova, né? Jesus trouxe essa visão para o povo, que ele trouxe Deus como Pai, e não mais como um ser inatingível, né? Não mais como um ser que você tinha que ter medo, né? O povo tinha medo. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus quer que você respeite ele, que você reverencie ele e que você tema. Temer é uma coisa e ter medo é outro. Temor é uma coisa muito diferente de medo. Então, a gente confunde as coisas, sabe? A gente confunde. Né? Nós temos esse legado ministerial de Jesus, mas nós precisamos ser preparados.
Qualquer ministério para o qual você foi chamado, ele está incluso dentro desse propósito. Porque se você sai para cantar, você está levando Jesus para alguém. Se você sai para evangelizar, você está levando um abraço de Jesus para alguém. Se você sai para cuidar de alguém que está doente, você está levando um conforto de Jesus para alguém. Entenda isso, por favor. Se você socorre alguém com a cesta básica, com um alimento, com uma roupa, você está levando a provisão de Jesus para alguém. Então você está dando continuidade ao ministério do nosso Deus, dando continuidade ao ministério de Jesus, né? Então, mas para isso, para qualquer coisa, nós temos que estar preparados. Porque quando ele avisou e quando ele chamou os discípulos, quando ele preparou os discípulos para os discípulos serem lançados na seara, ele foi muito claro, ele não enganou os discípulos. Ele disse, vai ter lugares que vocês não vão ser bem recebidos. Vai ter lugares que neguinho não vai querer receber a palavra. Vocês vão fazer o que vocês têm que fazer, mas vocês vão bater a poeira do pé de vocês e vão embora. Vocês não vão bater boca, vocês não vão discutir. Vocês vão ter que ser prudentes, né? Como a pomba, né? Prudentes como a serpente, né? E mansos. Ele orientou os discípulos, pastor, em todas as áreas. Os discípulos, eles foram sabendo que eles não estariam levando, que eles também não precisavam se preocupar, porque se Deus estava enviando, Deus ia suprir as necessidades. Eles receberiam aquilo que eles necessitavam para caminhar. Eles não precisavam levar 2 alforjes, não precisavam levar alforjes, não precisavam levar 2 túnicas, né? É a mesma coisa, a gente tem que pegar o tempo que Deus tirou o povo do Egito, que levou para o deserto. O povo não precisou levar roupa. A roupa não envelheceu no corpo, né? Então ele cuida da gente em todas as vertentes. Só que existem preparações que tem que acontecer de dentro para fora. Existem preparações que Deus vai fazer comigo e com você, que são preparações que ninguém vai ver, são preparações que serão feitas no oculto, são preparações que serão feitas na dor, serão feitas na intimidade, serão feitas num lugar secreto, só você e ele. Ninguém vai ver, porque tem transformação que o povo vê logo. O seu jeito de andar muda, o seu jeito de falar muda, a sua roupa muda, a forma como você alcança alguém muda, a forma como você se dirige a alguém muda. Isso aí são transformações externas. Mas as maiores transformações e as mais difíceis, elas não acontecem aos olhos humanos. Elas não acontecem de uma maneira visível, elas acontecem no oculto. Então, para nós sermos enviados, nós temos que ser preparados, né? A palavra diz, nós lemos aqui, que ele tem feito, que ele fará, ou que ele faz com que a nossa boca, né? Ele faz com que a nossa boca seja uma espada afiada, né? Durante o período da preparação, ele vai fazer isso com você. A nossa boca será preparada para ser uma espada afiada. E a sua mão, ela vai nos esconder. Nós estaremos guardados embaixo da mão do Senhor. Nós não precisamos nos preocupar, né? Ele vai fazer de nós uma lança. Tá tudo aqui, nós lemos aqui. Uma lança polida. Uma lança polida. Só que até o momento de nós sermos lançados, essa lança, ela vai ficar guardada, né? Essa flecha, ela vai ficar guardada aonde, missionária? Na aljava. Na aljava dele, na aljava do arqueiro, na aljava dele, né? Para ser usada no tempo apropriado, no momento certo, quando ela estiver totalmente pronta, sem farpa, sabe? Quando ela estiver tiver polida, sem defeito, quando o arqueiro puder passar a mão na flecha e ele não vê nada fora do eixo, sabe? Ele puder passar a mão e ele não vê nenhuma farpazinha ali que aos olhos humanos a gente não consegue ver, mas que o arqueiro ele consegue enxergar. Então, quando você estiver pronto, você vai ser lançado, né? Quando essa flecha que somos nós estiver polida da maneira correta, nós estaremos prontos para ser usados na batalha. Nós estaremos prontos, né? Quando a gente pegar isso aqui que nós lemos, a gente pega isso aqui, ó, o versículo 2 que nós lemos, é a luz da palavra. Como esse texto aqui eu falei, que ele se refere tanto a Israel, que somos nós, quanto a Jesus. Se nós pegarmos isso aqui e levarmos isso aqui para o lado messiânico, nós olharmos isso de maneira messiânica, nós vamos ver que ele está falando também de Jesus.
Jesus, ele foi moldado, ele foi conhecido, ele foi aperfeiçoado, ele foi guardado pelo Pai. Porque Jesus foi guardado por Deus, né? Ele foi guardado até que momento? Até o momento em que ele foi revelado. Até o momento em que Deus assim, agora está na hora de o meu filho se revelar. Jesus ele passou pelos processos, né? Não foi uma coisa de um dia para a noite, né? Jesus também passou por processos de esconderijo, né? Se você pegar a Bíblia, e você conhece Bíblia porque você é cristão, e o cristão ele tem a obrigação de conhecer Bíblia. E você que está ouvindo esse programa, Caminhando de Sabedoria, Cidade FM, 87.9, você que não conhece a palavra, não conhece as escrituras. Jesus, ele aparece na Bíblia. A Bíblia ela narra Jesus até os 12 anos de idade. Até os 12 anos a Bíblia narra Jesus, depois a Bíblia silencia. A Bíblia fica em silêncio no que se refere a Jesus. Fica em silêncio. E ela só volta a relatar a caminhada de Jesus lá na frente, no início do ministério dele. Mas quando ele está com 30 anos, né? Quer dizer, a Bíblia relata Jesus até 12 anos, depois ela silencia e só volta a falar de Jesus lá na frente. 30 anos, quando Jesus está com 30 anos. Então foram 18 anos que ficaram ocultos, né? 18 anos que ficaram ocultos na palavra. 18 anos em que Jesus ficou guardado na aljava de Deus. Ninguém sabe qual o conteúdo que se passou. Eu não sei. Eu ainda não vi nenhum estudo. Tem até um livro aí que me indicaram para eu ler. Eu vou comprar, mas eu vou ler com muita, cautela, porque tem muita coisa aí que é fantasiosa, né? Muita coisa aí que é coisa da mente humana, que não tem comprovação teológica nenhuma. Então eu não posso chegar aqui e colocar para você ouvir. Mas eu vou ler ele. É um livro aí que fala sobre essa vida, a infância de Jesus, a adolescência e tal. Eu vou ler para ver isso aí, para ver o que é que tem ali, viu? Mas teologicamente ainda não vi nada falando sobre isso. Então Jesus, ele ficou oculto, guardado na aljava de Deus durante 18 anos, né? Durante 18 anos, sendo preparado para o ministério dele. E com a gente não é diferente, com a gente é a mesma coisa, né? Por isso que esses versos aqui, que nós lemos de Isaías 49, eles falam tanto do Messias quanto de Israel, que somos nós. Ele se refere tanto ao Messias quanto a nós, né? E o texto ele é bem claro, ele diz que o servo de Deus, ele foi escolhido, teve a proteção do Senhor, recebeu a orientação divina, né? Recebeu a orientação da missão dele, o que ele tinha que fazer, né? Mas ele só seria revelado no tempo certo. E quando isso acontecesse, quando ele fosse revelado, quando a flecha fosse lançada, né, as palavras que saíssem da boca dele seriam cortantes, né? Seriam palavras eficazes, seriam palavras tanto para julgar, quanto para remir, quanto para libertar e quanto para resgatar, né? Então houve uma preparação, né? Houve um tempo, né? E tudo isso não acontece de um dia para a noite, é uma preparação para você estar maduro para o ministério, para você estar maduro para o propósito, para você estar pronto para colocar a mão na massa. Existe uma preparação. E eu vou dizer para você, é um processo muito minucioso da parte de Deus. Deus, ele vai preparar você minuciosamente. Ele vai preparar você nos mínimos detalhes. Para quê? Para que você não tenha surpresa, para que você esteja pronto para qualquer guerra. Você esteja pronto para qualquer, adversidade que vem lá na frente. Porque Deus vai preparar tanto a sua estrutura espiritual quanto a sua estrutura emocional, meu querido. Porque se a sua espiritual estiver boa e o seu emocional não estiver, você não vai funcionar. Eu quero dizer isso pra você. E Jesus, ele, apesar de ser Deus, ele veio 100% homem. Então ele sentia como homem. Ele sentia a dor da rejeição, ele sentia a dor da humilhação, ele sentia a dor do desprezo, ele sentia a dor da ingratidão, ele sentia a dor da traição. Você acha que ele não sentia? Ele sentia, meu querido. Mas ele foi preparado para sentir. Ele foi preparado para sentir e não devolver o tapa.
Ele foi preparado para ser traído e não devolver. Ele foi preparado para ser humilhado e não humilhar de volta. Ele foi preparado para se decepcionar e não parar no meio do caminho, sabe? Não desistir do propósito no meio do caminho. Então você vai ter que ser preparado. Você vai ter que ser preparado para o propósito, né? Para que o inimigo não tente você. Para que quando o ataque do inimigo vier, ele não te derrube, ele não faça você despencar a ladeira abaixo, sabe? Então você tem que estar preparado tanto espiritualmente quanto emocionalmente, né? Isso não vai acontecer de um dia para a noite, de jeito nenhum, né? Você recebe a profecia hoje, tem gente que recebe a profecia hoje, pastor, e acha que amanhã vai acontecer. E não é assim, gente. O chamado que Deus colocou no teu coração, você recebe o chamado hoje, Deus começa a dizer a você que o teu chamado é esse, o teu chamado é esse. Mas isso não significa que você vai ser convocado amanhã. Quando é de Deus, existe um processo. Quando é do homem, é diferente. Quando é do homem, você pode ser chamado hoje. Amanhã, você já está sendo ungido para o seu ministério. Aí eu vou lhe dizer, meu filho, não é Deus, viu? Ninguém me convença, não, porque Deus é muito claro quando Ele diz que você precisa ser transformado, que você precisa nascer novamente, que você precisa passar pelos processos, pelos desertos, pelas adversidades, pelas tempestades, pelas decepções, pelas frustrações. Deus diz, tá tudo aqui na palavra. E como é que você é chamado hoje e amanhã você desce e é ungido? Tá errado. Aí não é Deus, aí é o homem, né? Aí eu já digo logo que é o homem. É por isso que a gente tá vendo o que tá acontecendo no evangelho. Um bocado de pastor sendo ungido. É pastor de tudo quanto é. Pastor de 15 anos, pastor de 20 anos, pastor de 30 anos. Ah, missionário não pode? Pode. Eu não tô dizendo que não pode. Eu tô dizendo que pode. Agora, pra ele ser ungido com 18, ele tem que, pelo menos, ter começado a chorar, a gemer com 8, né? Uns 10 anos gemendo na miséria. Uns 10 anos gemendo, sendo transformado. Pegou uma criança e começou a transformar, né? Pra ungir a pastor 18. Porque eu tô vendo quem passou 20 anos no processo não tá conseguindo suportar a perseguição, não tá conseguindo suportar os problemas que estão vindo por aí e vão aumentar, porque a palavra diz que vai aumentar. Aí neguinho aí tá ungindo, derrama óleo na cabeça de todo mundo, tá derramando óleo à torta e à direita. Ah, porque tem uma unçãozinha, fala em línguas, isso aqui o Deus usa na revelação. É pastor, vai lá, derrama óleo. Pra mim isso é fake, me desculpa. Pra mim isso é carnalidade. Pra mim isso aí é negociação. Pra mim isso aí é interesse. Pode falar o que for. Essa missionária ousada eu sou mesmo. Eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém e ficar pregando mentira. Não tô, porque eu tô baseada aqui, meu filho, ó, na palavra. Agora, se você não conhece a palavra, você vai estudar. Pra quando você estudar, você vir aqui me confrontar. Quando você estudar a palavra, você me confronte dentro da palavra. Negócio esquisito. Existe um propósito específico para todo mundo. Existe um propósito específico para mim. Existe um propósito específico para o pastor Fábio. Existe um propósito específico para você, ouvinte da Cidade FM 87.9, que está aí do outro lado. Existe um propósito para todo mundo que segue a Jesus. Existe. Na vida de cada servo de Deus existe um propósito. Mas para esse propósito se cumprir, nós precisamos estar prontos. Precisamos estar preparados. Precisamos ser transformados. Não adianta, né? Não é de qualquer forma, Deus não é irresponsável, não é de qualquer jeito, né? Jesus passou pelos processos dele. Jesus foi transformado também. Transformado como missionário, ele era Deus, sim. Mas Deus teve que tratar o filho dele. Deus teve que ensinar Jesus a lidar com as emoções humanas que ele adquiriu quando ele foi enviado. Ou você acha o quê? Que ele não sentia? A gente já falou sobre isso, né? A gente já falou. Jesus, ele foi, durante a infância, ele foi educado pelos pais dele. Nós sabemos disso. Óbvio que pai e mãe educam. Independente de ser filho de Deus, ele foi educado. Maria e José educaram aquele menino. Mas ele também foi instruído por Deus. Ele foi ensinado pelo Espírito de Deus. Ele foi ensinado pelo pai dele. Ele foi tão instruído por Deus. Ele chegou a um nível de sabedoria tão grande, aquele menino de 12 anos, que ele estava ali, ó, na sinagoga, aos 12 anos, discursando no templo, discursando no meio de doutores da lei, discursando no meio dos anciãos, dos homens de respeito, discursando. Uma criança de 12 anos. Foi uma coisa assombrosa, sabe, gente? Foi uma coisa, eu acredito que aqueles homens ali, no momento em que Jesus começou a discursar, eles começaram a
Eles ficaram boquiabertos. Eles não esperavam um negócio daquele. Eles ficaram admirados com a sabedoria, com a inteligência de Jesus. Então Jesus é quem instruiu Jesus. Quem colocou na boca de Jesus palavras que só o Pai sabia. Maria não sabia. José não sabia. Ele foi instruído pelo Pai. Não é isso que eu estou querendo dizer. Ele foi preparado. Ele foi preparado. E depois dessa narrativa do templo, da sinagoga, ele sumiu. Deus foi lá e tirou Jesus de cena. Jesus sumiu de cena, sumiu. Por que ele sumiu? Porque Deus estava preparando o filho dele no oculto. Deus estava preparando o filho dele no secreto. E nós não entendemos, pastor. A gente não entende, né? Não entende. E por que a gente não entende? A gente acaba não aceitando esse momento, doloroso, de esconderijo. Esse momento de secreto de Deus, esse momento de reclusão de Deus, a gente acaba não entendendo. Porque a gente só olha pra gente, a gente só olha pra nossa necessidade, né? Quando a gente quer tratar com Deus, quer reivindicar algo de Deus, a gente só olha pro nosso problema, a gente não olha pro que tá aqui, a gente não olha pros exemplos, a gente não olha, né, para o que já veio lá atrás, a gente não pega as coisas que trazem esperança, como Jeremias nos diz, né, traz à tua memória aquilo que te traz esperança, né, traz à tua memória que é pra tua fé ela não morrer. A gente não faz isso, a gente não pratica isso, a gente não pratica. Só que esse momento de esconderijo aí, gente, ele é tão importante na nossa vida, ele é tão essencial. Por que eu tô dizendo isso? Porque é durante o momento de aljava, é durante o momento que você tá oculto, que vão acontecer na tua vida os maiores crescimentos, sabe? Os maiores aprendizados da tua vida. O teu relacionamento com Deus, ele vai ficar mais acirrado. Você vai ficar mais íntimo de teu Deus, sabe? Esse momento de aljava aí, ele é importantíssimo, importantíssimo. É um momento em que nós estamos sendo lixados, né? Tá doendo, porque a gente tá sendo lixado. A gente tá sendo polido, né? E a gente tá sendo afiado também, né? Preparado por Deus, né? Preparado para o ministério. Se você disser pra mim que não é fácil, eu vou concordar com você plenamente. Porque não é fácil. Muito pelo contrário, é muito difícil. É difícil. Existe uma coisa que é difícil pra nós, é sumir do mapa, é sair de cena, né? Principalmente quando você tá num momento em que seu ministério, aparentemente, ele tá deslanchando. Aparentemente, seu ministério tá começando você tá começando a colher frutos. Só que Deus diz... A palavra diz que uma árvore, quando ela é boa, a boa árvore, quando ela começa a frutificar, ela precisa ser podada. Ai, por que? Se ela já tá dando fruto? Mas é pra ela dar mais fruto. Essa poda, esse momento de esconderijo aí, esse momento de reclusão, esse freio de Deus na nossa caminhada, né? No nosso ministério, é pra que a gente frutifique mais lá na frente, sabe? E esse momento é triste. Por quê? Porque a primeira coisa que Deus vai fazer é tirar você de cena. A primeira coisa que Deus vai fazer é esconder você, né? Você desaparece de tudo, desaparece da mídia, desaparece de rede social, desaparece da agenda dos pastores para lhe convidar para pregar, desaparece, parece que o povo não lhe conhece mais, que ninguém mais lembra de você, parece que você pecou e todo mundo ficou sabendo e ninguém lhe convida mais para nada, né? Parece que você perdeu a unção. Esse momento aí é triste, viu? É triste. Você começa a ser visto até por algumas pessoas, porque o diabo ele é sujo, né? O diabo não perde a oportunidade. Você começa a ser visto por algumas pessoas como uma pessoa fracassada, né? Como aquele rabo de foguete que sobe, mas acaba logo, apagou ligeiro. Subiu, mas apagou. Eu sabia, não ia dar nada, má língua. As más línguas começam a dizer assim, aí, eu tá vendo, não disse? Não ia dar nada, foi só fogo de palha, né? Vai um minutinho ali, fez um foguinho ali, mas já apagou, né? A má língua, ela vai começar a dizer até isso de você. E não é nada disso. Não é nada disso, gente, não é nada disso. Quem tá de fora não tem noção do que Deus tá fazendo, né? Quem tá de fora não sabe que o que tá acontecendo é simplesmente um momento de estratégia de Deus no teu ministério. Um momento de estratégia de Deus na tua caminhada, sabe? Um momento de estratégia, né? É uma coisa... O povo tá ali porque o povo julga pelo que vê, né? O povo julga pelo que vê, né? Enquanto o povo tá dizendo que você não vai dar mais nada, que você acabou, Deus tá aperfeiçoando você, né?
Deus está te dando uma nova unção. Deus está fazendo você crescer mais, ficar mais sábio, né? Para tá aperfeiçoando você pro propósito. Pro propósito. A explicação sobre isso ela é bem simplesinha, mas não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil, não é fácil. É difícil você ficar afastado de tudo, é difícil você ficar afastado até de pessoas, né? Às vezes Deus nos afasta de pessoas também, não, mas é necessário, é necessário. E uma coisa é certa, a gente tem que entender isso, viu, gente? Porque se você não entender isso, se você não entender esse momento de esconderijo na tua vida, você vai ficar confuso, você vai ficar turbado espiritualmente. Você vai começar a ter dúvidas acerca de quem você é. Né? Acerca de quem você é. Tem que ter muito cuidado, né? Às vezes a coisa dá errada, mas não significa que acabou. Às vezes a coisa para, a coisa estagna, aos teus olhos tá dando tudo errado, mas isso não significa, é só estratégia de Deus, né? Nós lemos aqui no versículo 4 que o servo, ele teve um momento em que ele fala como um fracassado. Tem um momento que ele diz assim, que ele trabalhou tanto, mas parece que foi em vão, né? Que todo o trabalho dele foi em vão, que não serviu pra nada. Não serviu pra nada, né? Ele estava consciente de ter fracassado, né? Se você levar isso aqui para João 1, você vai entender o que Isaías está falando. Jesus, ele tá, como Isaías era um profeta messiânico, ele já estava relatando João 1, quando Jesus ele é rejeitado pelos homens, né? Porque ele veio para os dele, mas os dele não aceitaram ele. Então é como se o trabalho dele tivesse sido em vão. Ele veio para aqueles que eram dele, pastor. Mas os homens, eles não aceitaram. Lá em João 1:10 diz assim, que ele diz aqui, ó, fala sobre a primeira vinda de Jesus, quando ele foi rejeitado. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Não receberam. Mas mesmo assim, mesmo sentindo a dor da rejeição, ele consegue reconhecer. Aí a gente já lê isso aqui, na segunda parte do versículo, na parte B do versículo 4. Contudo, certamente meu julgamento está com o Senhor e minha obra com o meu Deus. Ele consegue entender que o compromisso dele não é com os homens, o compromisso dele é com Deus. A obra dele, o trabalho dele, Deus reconhece. Deus não desprezou o trabalho dele. Ele reconhece isso, né? Então, o fato dele ter sido rejeitado não significa que ele é um fracassado. Não significa. Não que significa. Né? Nós precisamos entender exatamente, sem dúvida nenhuma, o que é que Deus está falando conosco hoje aqui, viu, gente? Porque isso aqui é muito rico para o nosso crescimento espiritual. Essa mensagem de hoje, ela é muito edificante para o nosso ministério. Ela tá chegando agora como uma faca, sabe? Para cortar qualquer resquício de dúvida que você tenha na sua mente concernente à tua identidade como servo de Deus. Deus não ia enviar uma mensagem dessa se ele não estivesse vendo muita gente precisando dessa, sabe? Tirar essa trave dos olhos, sabe? Tirar esse pensamento enviado pelo inimigo. Porque o inimigo, ele trabalha nas nossas emoções, trabalha nesse nosso momento de esconderijo, que é difícil, que mexe com as nossas emoções, né? Deus está dizendo pra gente que não importa. Não importa o momento que a gente esteja, não importa o momento que a gente esteja vivendo, não importa as circunstâncias que estamos vivendo, se elas são circunstâncias contrárias ao que Deus nos falou. Não importa se hoje nós estamos nos sentindo excluídos de tudo e de todos, né? Se nós fomos esquecidos aparentemente. Deus está dizendo aqui pra mim, primeiramente, porque corta primeiro aqui, eu já falei sobre isso. Tá dizendo pro pastor Fábio, tá dizendo pra você, tá dizendo pra quem quer que seja. Porque talvez, eu vou abrir aqui, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Se você não está vivendo isso, pode ser que você esteja prestes a viver isso. E Deus já tá preparando você. Porque todo mundo, uma hora ou outra, vai passar por esse momento de reclusão, esse momento de esconderijo na aljava de Deus, né? Só que quando você tem consciência, quando a gente tem, pastor, consciência da nossa identidade, quando nós sabemos, né, o nosso nome diante de Deus, quando nós sabemos o nosso nome diante dele, oh, meu filho, nada nos detém, né? Nada. A palavra aqui, ela é tão clara, ele diz assim, ó, desde o ventre da minha mãe, o servo está declarando, ele sabe disso. Desde o ventre da minha mãe, o Senhor tem feito menção do meu nome.
Quando Isaías fala, o Senhor tem feito menção do meu nome, está dizendo assim, ó, o Senhor tem me chamado pelo nome, o Senhor tem citado o meu nome, o Senhor tem registrado o meu nome. Ele tem consciência que isso já estava escrito desde o ventre, desde antes dele nascer. Quando a gente tem essa certeza, meu filho, nada pode nos impedir de cumprir o nosso ministério, o nosso propósito, a nossa missão aqui, como servo de Deus. Nada. O esconderijo, ele faz parte. A gente tem que entender isso. A Bíblia, ela nos dá inúmeros exemplos, sabe? De pessoas que passaram por isso. Vocês lembram de Davi? Tem que correr. Lembra de Davi? Davi foi ungido, separado, ungido por Deus, escolhido por Deus, não foi pelos homens. Mas o que aconteceu? Ele sentou no trono? Não. Foram quase 23 anos para Davi sentar no trono. Davi voltou primeiramente para trás das malhadas do pai. Depois ele foi travar as guerras dele. Por que você está falando as guerras dele? Porque eram guerras pessoais, batalhas que aconteciam dentro de Davi. Muito do que Davi viveu aconteceu dentro dele, foi voltado para ele, para tratar aquele homem que seria chamado de homem segundo o coração de Deus. Deus precisava tratar aquele menino. Deus precisava. Existem batalhas, esse momento de aljava aí, ele vai colocar você no meio de batalhas com você mesmo. No meio de batalhas, pastor, com a sua natureza, com o seu eu. Viu? É assim que a transformação acontece, é desse jeito aí que a gente é aperfeiçoado. Paulo também foi convocado, ele se converteu, logo depois ele teve que sair de Jerusalém, passou 3 anos fora, na Arábia, a gente sabe disso. Aí ele inventou de voltar, chegou em Jerusalém e só conseguiu ficar 15 dias. Por quê? Porque começou a ser perseguido e ia morrer. Ia morrer, não tinha que voltar, mas ele voltou. Aí Deus pega o cara, leva de volta, leva ele pra terra dele, pra Tarso, na Turquia. Fica lá um tempão na Turquia sendo tratado por Deus, sabe? Fica um tempão lá, sendo tratado, sendo guardado por Deus na terra natal. E para aquele homem não foi fácil. Por quê? Porque ele era novo convertido praticamente. Tava cheio de Deus. Paulo estava no meio, no auge do primeiro amor. Será que foi fácil para ele ficar afastado, ficar oculto dos olhos do povo, ficar sem poder falar de Jesus, do amor de Jesus, poder falar a verdade, porque ele antes era cego? Será que foi fácil? Não foi. Mas foi necessário porque era um cara inteligente, era um cara que tinha o talento, sabe? Ele tinha o talento da palavra, ele sabia como. Era um cara muito esperto, sabe? Era um cara metido, sabe? Em grandes. Ele não perseguia os cristãos porque ele achava que ele era inocente. Ele perseguia achando que estava agradando a Deus. Paulo era um cara muito conceituado, sabe? Ele era um cara muito conceituado entre os grandes. Ele precisava ser aperfeiçoado. Paulo precisava ter algumas coisas dentro dele desconstruídas. Às vezes Deus tira você dos holofotes, tira você da mídia, tira você dos olhos das pessoas, coloca você na aljava para desconstruir em você coisas que você precisa, sabe, abrir mão, coisas, ideias que estão guardadas dentro de você, pensamentos que, sabe, que não condizem com aquilo que é verdade. A gente se engana com a gente mesmo, a gente se engana, né? A gente se engana. Então eu quero dizer para você hoje, eu tô dizendo pra você, tô dizendo pra suporte esse momento aí de esconderijo, suporte e aproveite, né? Porque você não tá no esconderijo qualquer. O pastor já tá apitando. Você não tá no esconderijo qualquer, você tá na aljava de Deus. Você tá num lugar secreto. E dentro da aljava tem um óleo, porque as aljavas elas eram feitas de pelo, pastor. E dentro, no fundinho da aljava, tinha um óleo que mantinha as pontas das flechas afiadas. Então a presença, ela não se afasta de você. Enquanto você tá aí, você não vai enferrujar, você pode estar parado aos olhos humanos, mas você está sendo tratado e aperfeiçoado para o momento de ser lançado. Amém? Deus abençoe você. Não tenho mais tempo nem para cumprimentar.